Então vamos iniciar o nosso evangelho pedindo proteção, equilíbrio e que nós sigamos as leis universais que regem o plano material e espiritual e também sempre pedir amparo aos nossos mentores. Muito obrigado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Caiu aqui, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então ele está falando aqui da necessidade da encarnação para o melhoramento do espírito de cada pessoa, o seu aperfeiçoamento, o seu desenvolvimento da sua moral e da sua inteligência. Então, terão encarnações sucessivas até que aquela pessoa chegue num certo grau de evolução. E não precise mais encarnar, e que essa encarnação não será um castigo, porque às vezes, dependendo de como as pessoas agem, as suas escolhas,
onde nasceram, em que país foi, em que época foi, isso se torna um castigo. É algo muito penoso a vida material. Então a vida, ao invés de ser algo bom, algo de desfrute, algo de beleza, algo de bondade, algo de uma vida boa, acaba se transformando num castigo, uma vida ruim, com tudo que é ruim no mundo, né? Que são a violência, as drogas, a miséria, a fome. Mas claro, essas pessoas terão que após a morte terão um aperfeiçoamento, nem está aqui, mas elas deverão passar por um aperfeiçoamento, algumas, e muitas vão demorar para reencarnar. Por quê? Porque elas vão ter que pagar um preço que não há escapatória de todas as questões morais e as virtudes ou a falta de virtudes que elas tiveram na sua vida terrena. Então, muitas pessoas terão que passar muito tempo no plano espiritual, como pagando como se fosse uma certa dívida por todo o mal e pelo baixo desenvolvimento espiritual e moral que tiveram, para depois poder reencarnar. E aí sim, pode se encarnar sucessivamente, mas muitos vão demorar muitos anos. Não se tem uma, um período de anos definido. Será feito conforme o desenvolvimento daquela pessoa. Então, quando a pessoa nasce, todo mundo irá nascer e ali vai ter o ponto de partida para ver, para saber se naquela vida, naquela existência, ela terá um melhoramento ou não. E depois, após a morte, ela terá uma função a cumprir. Então, uns vão ficar alguns anos no plano espiritual, outros muitos, até séculos, na vida espiritual, até poder reencarnar, porque elas vão ter que ter um mínimo de melhoramento. E tem umas que podem até, claro, no meu estudo, na minha visão, tu teria que falar com os especialistas da doutrina espírita, que nós temos muito no Brasil e em vários locais do Brasil, mas me parece que muitos podem até não demorar o seu retorno, dependendo se elas vão para um lado mais obscuro no plano espiritual. Então pode ser que elas demorem muitos séculos até reencarnar ou nem venham a reencarnar mais. Mas é dado tanto para os espíritos quanto para as pessoas o livre-arbítrio. Elas podem decidir fazer o bem ou mal. Cada pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Isso aí já vem do nascimento. Alguns têm mais consciência, outros não. Então eu vou ficar só com essa primeira parte. Tem a segunda parte aqui, mas eu não vou comentar por enquanto. Então é por isso que se tem da necessidade da encarnação para um melhoramento. Foi rápido aqui, né? Eu nem separei nada. Vamos fazer então para pedir um conselho. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos antes de tudo nos colocar nas seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a outrem, ou seja, a outra pessoa? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito?
Se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Se ela interessa a outrem e, fazendo o bem a um, possa fazer o mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não é conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar as forças e os meios de execução. Em todos os casos, pode-se sempre reclamar a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desta sábia máxima: na dúvida, abstente. Na dúvida, abstente. Ou seja, se abstenha. Se tu tem dúvida de que algo pode prejudicar, ferir ou causar um prejuízo a alguém, você não faça. Essa é um mandamento. Não faça. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirige meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Ó, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas ou muitos pensamentos vão tentar te desviar do caminho certo. Mas tu sabe, no fundo, o que é certo. Então tu faça o que é certo. E isso tu vai evitar um problema na tua vida. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Duas frases poderosas aqui. Então vamos encerrar o Evangelho. Quero muita saúde, muita força, muita determinação, muitas coisas boas na minha vida. Muito obrigado, que assim seja.